O cinema para nós Guarani, o cinema ele é coletivo, desde as comunidades, dos mais velhos, né, das mulheres. E eu digo que eu sou apenas como se fosse um porta-voz dentro do mundo da imagem, porque para você fazer um bom cinema, você precisa de tempo. O tempo são diretores do filme. A chuva, o frio, o vento, tudo isso você precisa para fazer um bom filme. Porque muitas das vezes as pessoas falam, não, eu sou diretor, mas sou diretor não faz nada. Você precisa pensar como um só, como uns sábios velhos Guarani falam assim sempre. Quando a partir do momento que você vai fazer um filme, você tem que pensar desde a terra, desde as árvores, desde as folhas, desde as flores, porque todo tem os seus guardiões. Então você precisa entender em que momento esses guardiões, esses espíritos estão ali naquele momento, porque para isso você precisa se conectar com a natureza, você precisa entender esse espírito, em que momento que você vai poder filmá-lo, porque se você não souber, ele pode acontecer alguma coisa com você. Então, acho que tudo isso. E aí o Tiramões, que mora aqui era em Biguaçu, que hoje está com 111 anos, ele foi meu professor de cinema. Ele que me ensinou a filmar, né? O meu primeiro filme foi o Verdadeiro Líder Espirituais. Eu comecei pela longa. E aí ele sempre falou assim para mim que muitas vezes o não indígena vai à aldeia beber na fonte, mas não quer compartilhar a fonte. E aí ele fala assim, meu neto, você tem que aprender, mostrar para a sociedade que o conhecimento ela é precisa compartilhar, principalmente levar o nosso mundo Guarani, mostrar para ele que nós, povo Guarani, sabemos compartilhar nossas histórias. Então, essas presenças da história, e aí tem que saber onde você caçar essa história, né? Porque antes nós éramos caçados, e hoje somos caçador da nossa própria história. Hoje a gente conta a nossa história através de filme, através de documento. Por exemplo, o povo Guarani é um povo da oralidade, o povo de espiritualidade. Então, o povo Guarani não é um povo de escrever muito. Então, a gente tinha que encontrar uma maneira de mostrar para a sociedade quem somos nós, como é que a gente pensa sobre o nosso território, como é que a gente pensa sobre os nossos cantos, como é que a gente grava a história contados pelos mais velhos dentro da nossa aldeia. E que momento que a gente tem que entender os seres invisíveis quando está na floresta, quando está na casa de Eza, quando está no roçado, na época das plantas medicinais. Então, tudo isso, para você fazer o filme, você precisa entender. E que tipo de quadro você vai poder utilizá-lo? Não é só porque é bonito, vou fazer um close. Não é porque é bonito, vou fazer um planos americano, um plano médio. Então, tudo isso eu venho transcrevendo no mundo Guarani, né? E escrevendo essas imagens e trazendo dentro de um texto, falando por que essa imagem e por que esse nome e que momento que se deve usar essa imagem, porque a imagem para o Guarani, os enquadramentos, tem um poder, né? Então, você precisa entender o poder do silêncio, de você poder trabalhar essa história, se você quiser contar essa história, né? Então, e além disso, na aldeia, não é o tempo todo que os mais velhos levantam e falam assim, pode me filmar que eu vou contar toda a história para você. Você precisa entender se o silêncio dele, o olhar dele, o momento dele, para você narrar, fazer um filme, né? Então, eu acho que, e é isso, e até hoje eu levo isso para mim, porque eu aprendi muito, que o Tiramões me falou uma vez que eu tenho que caçar numa floresta, né? Com a câmera que eu tenho.
E aí, tipo assim, eu fiquei pensando, imaginando que tipo de caça que ele queria dizer para mim, né? Aí, depois que eu fui fazendo os filmes, trabalhando, né? E aí, hoje eu entendi que eu tenho que ser o caçador da minha própria história. A câmera, como se fosse uma caneta, como se fosse um cachorro que vai caçar a história do meu próprio povo comigo, assim.